à luz das discussões existentes relativamente ao valor das taxas aplicadas à ponte Maputo-Catembe, que será inaugurado este dia 10, portanto, sábado. Vamos também falar dos desafios da indústria cultural, tema que não é muito discutido nos nossos programas, mas que tem a sua importância, tem o seu valor até para a construção do nosso país, da nossa nação. Para fazer a discussão de hoje, conto com 3 convidadas, em particular uma convidada especial que vem da província de Sofala, chama-se Maria Pinto de Sá, é presidente da Casa do Artista da Beira e foi convidada aqui, Opinião no Feminino, no contexto da iniciativa que abrimos de trazer outras vozes fora de Maputo, para alargar o âmbito das discussões que aqui fazemos e também tentar ouvir outras opiniões muito diferentes daquelas que ouvimos aqui. Cumprimento assim, Maria Pinto de Sá, seja bem-vindo à Opinião no Feminino. Esperamos que façamos um bom programa. Muito obrigada, também espero que sim, e começo por agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Também contamos com outras convidadas. Joanete Rombe, muito boa noite. É atriz conhecida aqui na praça. Muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Écita Segauk, aqui também com assento, digamos, permanente aqui no programa Opinião no Feminino. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, município, obrigada. Cumprimento também as nossas 2 convidadas de hoje. Joanete Rombe, atriz, hoje começo por si, vamos falar das concessões de estrada e taxas de portagem. Vamos olhar para o país no geral, vamos olhar para aquilo que é o pensamento do governo relativamente às portagens. Existe uma resolução que foi aprovada em 2008 que estabelece o princípio do utilizador-pagador. Portanto, se queremos boas estradas, elas têm de ser pagas. Além da Maputo-Catembe, que é mais conhecida, que vai ter 4 portagens, já a Estrada Circular de Maputo também vai ter 4 portagens. A ideia de se instalar portagens em Marraquém, Xaixai, Xissebuca, na Zona Sul, no Inchope, Caia, no centro, e na Mialo, Meteoro, no norte do país. Qual é a sua visão, qual é o seu entendimento relativamente à questão das taxas de portagem versus as condições de vida das pessoas? Que cautelas é que é necessário tomar relativamente a esta ideia que existe o utilizador-pagador na fixação dos valores da portagem? Bom, dizer que esta coisa das taxas de portagem não é novidade. Estive em Tete, já fui a Tete várias vezes e há aquela portagem ali na Ponte São Ramachel que os utentes pagam e realmente o utilizador-pagador não estamos contra as taxas que devem ser pagas na portagem. Porém aqui é relativamente ao valor e falo particularmente dos vulgos chapas, que é o transporte que o povo usa, que aquele que recebe salário mínimo usa, a pessoa com mais dificuldades usa o chapa 100. Este chapa é que o governo deveria pensar um bocadinho e de alguma forma subsidiar de forma que os chapas não sintam este peso do valor que é cobrado, que é para o povo, a pessoa que faz uso do chapa também não lhe pesar estas taxas. Mas não estou contra as taxas porque nós temos sim que pagar e também o governo deve ganhar o hábito de conversar com as bases. Deve conversar com o povo, deve perceber do povo o que é que o povo quer, o que não quer, o que gostou, o que não gostou, o que é que apoia. Até porque há algumas ideias do governo que são muito boas, mas como nós só aparecem de paraquedas e por vezes a gente não percebe como estão aqui as taxas agora, muita gente está com problemas de percepção destas taxas. Por que este valor? De onde vem este valor? Com que bases marcaram este valor? Até podem ter razão nos valores que marcaram, mas não nos foi explicado nada. E o grande problema está aqui. O governo deve criar este hábito de vir ao diálogo, vir ao debate, nem que seja em programas de televisão, em que tenham acesso às chamadas. O povo gosta muito de interagir nos programas que têm chamada, nem que seja por essa via, melhor se fosse por outra, mas que seja por essa via, mas tem que haver uma forma de haver um debate com o povo, para o povo também perceber por que está a pagar. Mais que fossem 5 meticais, o povo tem que saber por que estou a tirar estes 5 meticais para pagar esta taxa. Portanto, acha que faltou essa comunicação? Ou essa comunicação, pelo menos, não foi feita a tempo para que as pessoas pudessem se socializar com esta decisão? Eu acho que faltou. Eu, particularmente, fora o telejornal que tenho o hábito de assistir, não vi outro tipo de comunicação.
Muito bem. Quando diz, Joanete, que é preciso considerar o transporte de passageiros, sobretudo de Chapacém, quer dizer que relativamente a outras classes, as viaturas de turismo individuais, para si os valores que são apresentados não tem problema nenhum? Não que não tenha problema, temos que analisar. Também não podemos ganhar o hábito só de reclamar. Antes de começarmos o programa, eu fiz uma pergunta que não sabia, porque não tenho o hábito de ir a Catembe. Fiquei a saber que o transporte através marítimo, transportar a viatura sim, pela embarcação são 400 são 400 meticais e de volta 800. Pela ponte são 160 e de volta 320. Baixou. Está muito mais acessível, com estrada boa. Então, eu acho que há algumas coisas que a gente tem que analisar, mas para a gente analisar é preciso que nos expliquem. É a comunicação que está a faltar para as pessoas perceberem e não reclamar. O que está a acontecer é que as coisas agora, os valores estão a aparecer agora como bomba para o povo e vai explodindo, o povo também vai explodindo e fica a desinformação. E há sim pessoas que querem desinformar e vão desinformando da sua maneira, deve ser assuntos ou rixas políticas, mas vai se desinformando o povo e quando o povo é apanhado assim de forma distraída, fica a acreditar naquilo que não é a realidade. Então é preciso o governo sair, explicar e depois implementar. Não implementar, criar confusão e depois querer minimizar. Muito bem. Maria Pinto de Sá, na Beira ainda não existe portagem, embora exista o plano de instalá-las na nova estrada que está a ser construída, Machipanda-Beira. Ainda assim, qual é a sua opinião relativamente à forma como se olha para a concessão de estradas no país, a instalação das portagens, os seus valores, que é a parte mais importante para discutir quando se levantam estes debates? Bem, eu acho que isso tem que ser sempre analisado porque cada portagem é uma portagem, quer dizer, tem casos específicos. Agora, eu concordo com o que diz a Juju, eu acho que devem ser consultadas os utilizadores, as pessoas que vão beneficiar ou ficar prejudicados pela portagem. É um assunto que deve ser não só analisado como discutido e penso, a estrada para Machipanda está praticamente pronta, faltam os acessos na ponte do Inshop, porque vai uma estrada passar por cima e outra por baixo no cruzamento, faltam pequenas obras. Está pronta, as portagens estão prontas, só falta abrirem realmente ao público, porque estão lá já. Agora, há uma coisa interessante, em todo o mundo há portagens, não é? Isto não é uma coisa nova, não é? Agora, também acontece, e eu acho muito bem, que em todo o mundo, normalmente, há uma estrada, não com as mesmas condições, mas onde as pessoas que não têm qualquer possibilidade financeira de pagar a portagem possam recorrer a essas estradas. Portanto, tem de haver uma alternativa à portagem. Exatamente, uma alternativa. Essa alternativa, evidentemente, para o que nós estamos a falar no caso concreto da ponte Maputo-Catembe, claro que não pode haver, não é? Agora, outra coisa que eu acho que é muito importante nós analisarmos é, as portagens são feitas com que objetivo? O objetivo é gerar recursos para garantir a manutenção da própria estrada. Exatamente. Não só, possivelmente, ajudar a pagar o próprio preço da obra, que não será um peanut só, não é? O que poderá dar a portagem. Mas, especialmente isso, pagar a manutenção da estrada. O que acontece? Infelizmente no nosso país é que nós vemos as estradas a começarem a abrir um buraco aqui, abre outro buraco ali, vai ficando a estrada estragada e a manutenção é zero, não há manutenção nenhuma. E nós perguntamos, mas porquê é que não há manutenção? Sabe qual é a minha opinião pessoal sobre porquê é que não há manutenção? Porque não há manutenção quando a estrada está um caos, como está a estrada Maputo, a estrada nacional número 1 em algumas zonas, ali no Save, uma série de zonas, é porque isso custa dinheiro ao país, fazer a manutenção.
E é muito mais fácil esperar que tudo esteja destruído para andarmos com a política da mão estendida, a arranjar dinheiro para fazer uma nova estrada, e parte do dinheiro dessa estrada vai para onde? Vai para os bolsos de muita gente. Isto é uma realidade no nosso país, infelizmente. Portanto, está a dizer que mesmo sem portagens, já deve haver um plano de manutenção das estradas, todas elas. Tem que haver, não é já, é preciso que haja. Ok. As portagens, neste momento, não são parte da solução. Por exemplo, no caso Maputo-Cateme, no caso Machipanda-Beira, elas não vão resolver esse problema. E até, se calhar, seja mais fácil exigir às autoridades que mantenham as estradas em condições. Exatamente. Aí já se pode exigir. Mas é preciso que se saiba que, rigorosamente, vai haver manutenção com esse valor, não é? Com esse valor que é arrecadado da portagem, não é? E relativamente aos valores que são aplicados na portagem, a Joanete levantava a questão da ponte sobre Samora Machel, que foi reabilitada recentemente e que também houve alguma polêmica, os seus valores não foram bem recebidos. Há aqui a ponte Maputo-Cateme. Qual é a sua opinião? Os 160 meticais, dando 322 voltas, consideram um valor acessível? Os mecanismos que foram encontrados para proteger as classes mais desfavorecidas, o transporte público de passageiros, por exemplo, e os frequentadores assíduos da via? O que eu acho é que, mais uma vez, quando se fazem estas análises, estes estudos, não se olha para a pessoa que tem menos capacidade económica. Olha-se mais para os senhores que têm uns grandes carros, que vão por ali fora e que não se importam, não interessa quanto é que vão pagar, querem é chegar no seu carro a casa, e olha-se muito menos. Aí concordo em absoluto com o que a Juju disse. Muito bem. Éssita, quero ouvir a sua opinião. Aqui a ideia de que a explicação sobre as razões dos valores foi tardia, a ideia de que é preciso analisar os valores aplicados aos transportes de passageiros, e esta última ideia de que não se atende muito bem às preocupações, sobretudo das classes mais desfavorecidas. Qual é a sua opinião? Obrigada, município. Eu traria basicamente duas abordagens para esta questão das portagens. A primeira é virada para este conceito do utilizador-pagador, e a segunda de serviço público. O que é isto de serviço público? Não é? Estamos a olhar para um serviço que é prestado pela Maputo Sul, que é uma empresa, portanto, do Parque Empresarial do Estado, que tem não só custos fixos, mas tem a obrigação de também, aquilo que é a sua responsabilidade, ser exercida e muito bem exercida, porque, aliás, nós também vamos exigir esta contrapartida. Portanto, serviço público, temos aqui uma ponte bem majestosa, bem bonita, grande, e ela está ali. Só em termos de energia, ela tem custos elevadíssimos. Manutenção dela própria, porque nós queremos trafegar numa ponte que é segura, tem lá o período de garantia de 100 anos, queremos que estes 100 anos sejam completos com a ponte ainda em condições, portanto, como ela se apresenta hoje, e que possa durar por muitos anos. Como é que isto se faz? Atendendo que vamos passar por ali todos moçambicanos que pretendermos, alguns residentes na Catembe, portanto, que serão utilizadores frequentes, outros que vão para lá passear, outros turistas, outros apenas em passagem, outros ainda apenas para contemplar, para conhecer a ponte. Como é que isto se faz? É aqui que entra a obrigação do Estado, da Maputo Sul, no caso concreto. Maputo Sul deve poder olhar para aquele empreendimento e separar em categorias. Há uns têm que merecer a sua especial atenção. Os residentes, os utilizadores dos chapas, têm que ter um custo mais consentâneo com a realidade. Na tabela que foi apresentada pela Maputo Sul, desconto, sente que houve essa consideração ou acha que era preciso baixar mais? Eu sinto que sim. Portanto, o desconto é de 75%, por aquilo que eu pude acompanhar, que está agora 40 meticais. Sim, 75% transporte coletivo, 75% autocarros de passageiros, 75% de desconto de transporte, trator sem atrelado, 75% trator
o atrelado. Isso significa 40, 80 e 180 meticais. Exatamente. São acessíveis esses valores no seu entendimento? Eu penso que sim. E aqui se calhar cooperaria o ponto que foi trazido pela Joanete, da questão da socialização. Se estes números tivessem aparecido antes, eventualmente teria-se debatido ou teríamos percebido melhor. Portanto, acredito que, mais uma vez, faltou aqui a socialização. Estas taxas apareceram com cerca de uma semana, podemos assim dizer, e é lógico que quem os recebe tem alguma coisa para dizer. Mas podemos comparar também com aquilo que está a ser prestado hoje. Quem tem carro próprio vem da Catemba, estaciona e traz aqui para a cidade, tanto tem que usar ferry-boat, são 400 meticais, não é? Consideraríamos sim que houve uma redução, ok? Mas a maioria da população, a maioria dos utentes que vive lá, trabalha deste lado, não tem carro próprio. Portanto, estavam na tarifa dos 10, 15 meticais. É possível, é necessário garantir que estas pessoas, que algumas até faziam esta travessia com muito esforço, continuem a beneficiar desta tarifa especial. Portanto, os 40 meticais para o transportador, que de alguma forma terá que ser repassado e diluído, porque este transportador não vai carregar uma única pessoa. Então, os 40 meticais de cada portanto, passagem terão que ser diluídos por, vamos lá, um minibus de 15 lugares completamente lotado. Então, penso que sim, ou procurou-se respeitar, não é, esta classe de desfavorecida. A outra classe é daqueles que não são utilizadores frequentes, passam uma vez a outra, eventualmente são estes que usam o ferry-boat, que querem ir do outro lado, querem usar o seu próprio carro, pagavam os 400 meticais. Estes continuam a achar que estão bem, até porque... Os 160 meticais. Tiveram até, portanto, tem um custo mais reduzido. Mas, como disse, o Estado, o Governo deve se preocupar não só com estes, mas com todos os outros. E, se calhar, a outra parte é a maioria. Portanto, é aí onde entra a minha segunda abordagem do utilizador-pagador. Se nós olharmos para a grande extensão do nosso país e olharmos para também o parque empresarial, das empresas que compõem o parque empresarial do Estado, nós exigimos que estas empresas sejam sustentáveis. Portanto, há de haver subvenções, há de haver aquilo que recebem do Estado, mas há necessidade também de complementar. Eventualmente, é aí onde caímos, onde caem os outros, onde caímos nós outros, que não somos utilizadores frequentes, que não somos residentes, que teremos que contribuir, os turistas também, que teremos que contribuir para que esta estrada tenha, esta ponte dizia, tenha condições de manter-se e estar ali para todo sempre. Muito bem. Joanete, ainda relativamente a este tema, a ESTA levanta a ideia de que o país é extenso, e o país tem várias estradas, e o investimento, quer na manutenção, quer na reabilitação das estradas, todos nós sabemos, são bastante elevados. Como criar esta consciência às pessoas do utilizador-pagador? Quer boa estrada, tem de pagar. Quer boa ponte, tem de pagar. Quer um bom serviço, tem de pagar. Mas como ao mesmo tempo acautelar que não haja esta mensagem, esta informação, não caia como uma bomba. Eu já havia referido anteriormente que os nossos governantes não conversam com o povo. É como em casa. O pai, quando quer tomar uma decisão, quer pintar a casa, se for para mudarmos de casa, se é para tirar a cama, vamos passar a dormir na esteira, se vamos parar de comer carne, vamos começar só a comer. Conversa com os filhos, que é preciso apertar o cinto. A coisa está assim, o meu salário baixou, mas as contas já aumentaram. É preciso conversar, só assim que a gente percebe. E grande parte do povo agora, por exemplo, os jovens estão muito associados, uma boa parte dos jovens, estão muito associados às redes sociais, o que não é bom, porque nas redes sociais há muita desinformação, muita falta de respeito, muita agitação, que nem ajuda o povo e não ajuda principalmente ao povo. O que não é bom são as redes sociais ou a forma como usamos? É a forma como usamos, porque, por exemplo, em relação às taxas, eu me lembro que há um tempinho atrás, acho que um mês ou mais ou menos, já não me recordo, apareceram já nas redes sociais quais seriam os valores. Depois o governo apareceu a desmentir. Se já havia esta ideia de cobrança, por que não se conversou antes de haver especulação? É aí onde falhamos. É preciso criar o hábito do diálogo, de perguntar, de conversar. Aquela mamana do mercado que a gente pensa que não tem opinião, às vezes dá-nos uma boa e grande ideia. Porque é ela que vai pagar, é ela que vai sofrer.
E como o governo tem uma ideia de instalar portagens em várias estradas, este tem de ser um diálogo nacional. Nós temos todos que perceber que, olha, para nós começarmos a parar de reclamar das estradas, de viajarmos em paz, muita gente não viaja agora via terrestre porque as estradas não estão boas. Mas para a gente ter estas estradas boas e podermos parar de pagar aquele custo alto de ir de avião, nós temos que pagar. E para nós pagar, nós temos que perceber porque é que temos que pagar, o que é que estamos a pagar. E isso o povo deve ser explicado, ninguém vai adivinhar. Há pessoas que nem sequer têm tempo de assistir televisão. Há pessoas que, pela natureza do trabalho, não têm tempo de assistir televisão, não têm tempo de ler o jornal, não têm tempo de muita coisa. É preciso criar mecanismo de estas pessoas, que é a classe mais baixa, saber, ter a informação de porquê, como, quando está a pagar. Muito bem. A doutora falou aqui, por exemplo, dos peões, não terão acesso, não podem passar. Tinha que haver uma alternativa. Tinha mesmo que haver uma alternativa. Coitado, quem não pode pagar chapa? Eu conheço muita gente, muitos meninos, felizmente ou infelizmente, eu tenho muito contato com meninos de rua. Muitos saem da Catem para aqui, para vir tentar a vida, para vir guardar carros, para vir lavar. Estes não têm dinheiro. Mas se houvesse esta opção do peão, de certeza que ela havia de poupar aqueles 20 meticais ou 30, 40, 50 que ganhou para ir, para comprar. Há alguns até que são chefes de família com 10, 12 anos. E estes têm certeza que iam optar por essa opção de ir a pé. Mas não há. Maria Pinto de Sá, a ideia de passar esta mensagem do utilizador, pagador, parte mesmo por uma base comunicativa com as pessoas, conversar com as pessoas e um diálogo nacional, tendo em conta que, como li no princípio, vamos ter pontes quase em todo o país. Exato, eu acho que isso é fundamental, haver esse diálogo. Aliás, haver esse diálogo em todos os assuntos de fundo que afetam o país. Dizem, isso é tratado na Assembleia e aos representantes. É o que possivelmente irão dizer. Mas esses representantes primeiro têm que ouvir o que as pessoas têm a dizer. Portanto, eu acho que isso é fundamental. Não se podem tomar medidas sem saber que as pessoas que são afetadas por essas medidas nem sequer têm uma voz ativa. Exato. Muito bem. Essa já explorou muito a questão do serviço público. Queria que desenvolvesse essa questão de alternativa a quem não pode, não circula peão, porque não tem recursos, e sobretudo esta ideia de que onde se instala uma portagem tem de haver uma alternativa. É prática. Quem vai à África do Sul consegue ver que em toda a sua extensão há várias portagens. Eu fiz uma viagem em junho para Porto Elizabeth via terrestre e vi tantas, e algumas com valores consideráveis, mas também existe esta opção. Portanto, tens aquela estrada completamente iluminada, larga, com toda a sinalização, tens uma paragem, pequena que seja, tens inclusive postos para comunicar à polícia, a própria administração lá que faz a gestão é presente, um carro para por cerca de 20 minutos, já estão ali, querem saber o que é que aconteceu. Mas ao lado também tem uma que é quase picada, não é? Se tens ali um furo, estás por conta e risco próprio. Portanto, existe esta alternativa. No caso Maputo-Catembo, portanto, eventualmente não teríamos... ou existe a alternativa de dar a volta, que é bem mais longa, ou continuar, portanto, a usar os barcos. Transporte marítimo. A via marítima continua a ser a alternativa mais viável. Para os peões, eu acho que aqui, se calhar, teríamos que discutir a opção do dono da obra ou do financiador, se é que podemos assim dizer. Porque existem vários tipos de pontes, não é? Existem aquilo que nós chamamos de ponte aérea, pontes pedonais, que só passam peões, não passam carros. Existem pontes marítimas, existem pontes ferroviárias. Esta parece que foi concebida única e exclusivamente para automóveis. Portanto, é uma opção que ou o dono da obra ou o financiador da obra tiveram, se calhar... na ausência de mais informação, o porquê desta alternativa podemos aqui especular, mas é uma opção que tiveram, se é boa, se é má, portanto podemos aqui discutir. Agora, se há como beneficiar este grupo que a Juju diz, eu acompanhei o programa aqui da STV e ouvi também o PCA da Maputo Sul, e algumas coisas que ele adiantou a possibilidade de se explorar
mesmo, se calhar até tem muito a ver com o nosso próprio tema, como turismo, aquela ponte, porque não vamos poder passar por lá a pé. Como é que pode-se explorar? Como é que podemos expô-la mais para quem gostaria de ir? E se calhar aqui no dia da inauguração, poderia pensar nisso, não é? Há pessoas que se não têm carro hoje, não tenho assuntos na Catembe, pode me custar sair de casa, pagar o chapa só para ir lá, para poder conhecer ou batizar a ponte. Se calhar poderia contemplar isto, um passeio, claro, com toda a segurança que ali pudesse se oferecer, para que as pessoas pudessem conhecer, porque é uma ponte que, em princípio, deve orgulhar a todos nós, não é? É a maior da África, é uma coisa bonita, é uma coisa que nós queremos e acreditamos que se vai falar, vai estar ali. Então, não creio que faça muito sentido que aqui mesmo no Maputo, na Malanga, na Catembe, exista quem nunca sequer vai passar por lá. Então, penso que vale a pena explorar isto. Datas comemorativas, não é? Feriados, acredito que há um dia do maratonas, corridas, exatamente, garantindo, exatamente. Penso que pode-se explorar isto. Esta ponte tem a oportunidade de passar a fazer parte daquilo que é o nosso cardápio cultural. Um dos principais emblemas da cidade. Exatamente. Muito bem. Joanete, quero também ouvir a sua opinião, porque além de todas as questões que levantamos aqui, a ponte é importante para a vida das pessoas que a vão usar, mas também para a vida do país. Sim, sim. Esqueci-me até logo no início, como a gente também, nós o povo, a primeira coisa é criticar, esqueci-me de parabenizar. O povo moçambicano saiu mesmo a ganhar, parabéns, a ponte está, ainda não vi de todo, vi as fotos só, mas está espetacular e em termos de desenvolvimento, nem preciso dizer, vai de 10 a 0. Maria Pinto de Sá, de 0 a 10, desculpa. O papel da ponte no desenvolvimento, o papel da estrada no desenvolvimento. Eu acho que nós não devemos ver isoladamente, é muito bom, agora já temos ponte, e se esse dinheiro tivesse sido utilizado noutras coisas que iriam beneficiar um número muito maior de pessoas. O país não é Maputo, não é? Então, isso eu vejo um pouco como essa questão. Acho que essa questão é fundamental. Muito bem. Vamos agora então ao outro tema central, que é o desafio da indústria cultural. Joanete, começo por si, depois vou a Maria Pinto de Sá, vocês melhor do que eu e a Alessia estão no terreno, vivem todos os dias isso. Diariamente nós ouvimos os nossos artistas a queixarem-se, falta de apoio, falta de consideração, em algumas situações falta de público. Vemos o Estado introduziu recentemente a política das indústrias culturais e criativas em 2012. A minha primeira pergunta é: qual é a sua fotografia como atriz da saúde da nossa cultura? Bom, em primeiro dizer que essas políticas todas implementadas estou a favor. O único problema é a falta de implementação. Eu não sinto. Eu particularmente não sinto. Não sei se talvez é porque, sem querer minimizar ou desfazer o trabalho de todos os ministros que por lá passaram, mas lá já tivemos escritor, artista plástico, talvez está na hora de termos alguém das artes cênicas, que por sinal engloba várias outras, não é só teatro, tem dança, tem música e por aí adiante, engloba várias outras. Talvez estamos na hora de termos alguém que sinta por todos, porque escritor é escritor, artes plásticas, então talvez temos que ter alguém lá com uma visão mais abrangente, que é para poder enquadrar a todos e provavelmente estas políticas sejam de melhor forma implementadas. Também temos um grande problema aqui nesta área, como na ponte. Eu acho que é um problema dos nossos governantes de não pautar pelo diálogo. Tu não vais resolver o problema do ator sem saber qual é o problema dele. Não vais resolver a dificuldade do músico sem saber qual é a dificuldade. Então é preciso... Mas o atual ministro, por exemplo, tem feito vários encontros no teatro, com escritores, com músicos. Recentemente teve um encontro com músicos. Músicos, teatro e as outras. O que eu falo é, no geral,
Se há um ministério, este ministério tem que ser para todos. Nós não podemos estar só a apontar um e outro. Tem que ser para todos. Estas políticas têm que ser para todos, têm que ser abrangentes. A implementação deve ser efetiva. Exatamente. Não estou a reclamar, até porque o Gungu tem uma política. Eu aprendi a não reclamar e a fazer. É por isso que o Gungu é o único grupo em Moçambique que está em palco de 1 a 31 de dezembro, sem parar. Sem parar mesmo. Qualquer turista que venha a Moçambique e queira teatro, sexta, sábado, domingo e feriado, vá ao Gungu, há sempre uma sessão. Mas a Gungu opera neste país, onde a Joanete, por exemplo, diz que há falta de implementação. Significa que para o Gungu há um ambiente que lhe permite funcionar normalmente. Exatamente, porque o Gilberto Mendes é uma pessoa que já recebeu tanto não, tantas portas fechadas, que ele aprendeu a correr e a batalhar. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós fomos uma vez a um festival de teatro, e nesse festival de teatro, há uns anos atrás, nesse festival de teatro, porque lá há grupos de todos os países, houve um grupo que gostou do Gungu, da forma como o Gungu funciona, e ofereceu-nos um material top de gama, desde câmeras e tudo mais, ofereceu-nos material. Mas aquilo era tanto que nós não tínhamos como transportar aquilo como grupo. Aproximou-se ao Ministério a pedir ajuda para meter o material aqui. Até porque boa parte daquele material o Gungu nem tinha como usar, porque nós ainda não tínhamos a nossa televisão. Aquilo seria um material que provavelmente fosse para apoiar a uma televisão também, qualquer. Foi-nos negado o apoio. Resultado, tivemos que recusar a oferta. O Gungu está acordado. Quando fala de apoio do Estado, é essa mão? Não só isso, porque temos outros grupos de teatro, por exemplo, a única forma dos grupos mostrarem a sua arte é apresentando um espetáculo. E para apresentar um espetáculo precisa de um espaço. Não há uma sala que se deu e disse: isto é para os grupos de teatro, façam um plano, nem que seja por escrito, venham aqui uma vez por um mês, é este grupo, e depois decide-se como é que se vai fazer em relação às receitas e tal. Não há este plano, não há uma sala que foi entregue aos grupos de teatro, por exemplo, e que se diz: esta sala a qualquer momento venham aqui, desde que não haja nenhum programa, façam um programa, façam a planificação, e a sala está aqui, apresenta o vosso espetáculo 2, 3 vezes, ou um mês. Não há isto. E os atores vão morrendo assim. Por isso é que nós assistimos agora a maior parte dos grupos. Trabalha mais para os festivais, trabalha mais para fora. Só tira o produto para fora. Aqui dentro, a nível de consumo interno, temos poucas opções. Eu vou à Beira, e na Beira são 2 ou 3 grupos que se aproximam, mas eu acredito que há muitos outros grupos de teatro. Só que vão morrendo e as pessoas vão perdendo as esperanças, vão optando por outras coisas, vão fazendo outros cursos, dedicam-se às outras áreas, porque no teatro, falo de teatro, mas no geral não há muito apoio, valor. Não há. E esse valor tem de ser dado necessariamente pelo Estado? Ou é a nossa forma de ser como sociedade? O que é que falta para o Gungu ser nomeado embaixador de qualquer coisa na cultura, por exemplo? Pelo seu papel na cultura. O que é que falta? Eu pergunto assim, o que é que acha que falta? Que o Gungu não fez até hoje? Até esta coisa do teatro na televisão, foi o Gungu que começou. O Gungu sentiu que a televisão estava cara, a publicidade estava cara, os grupos de teatro. E disse: não, cada vez que a gente quisesse ir a um programa de televisão, tínhamos que implorar. Nós ficávamos meses a pedir para anunciar uma estreia nossa. O Gilberto disse: basta. Criou condições, bateu portas dos poucos que sempre estiveram com ele, e lá conseguiu abrir a Gungu TV. Na Gungu TV, publicidade de teatro para qualquer grupo, eu já disse isto em vários programas, é gratuito. Se tiver uma peça de teatro gravada, se não tiver, a gente grava para ele, é gratuito. Portanto, falta esse tipo de apoio. Gilberto criou isto porque sentiu que não havia apoio. Logo que o Gilberto criou esta coisa do teatro na televisão, todas as televisões criaram. E o Gilberto não ataca só o teatro, ataca a música também. Estes concursos de novos talentos, quem começou foi o Gilberto. Primeiro foi Artistas pelos Artistas, a seguir foi o Fantástico. O Gilberto está na cultura no geral, não estamos a pensar só no teatro. E é preciso dar um impulso, é preciso investir mais na cultura. Muito bem, Joanete. Maria Pinto de Sá traz-nos a experiência da Beira, presidente da Casa do Artista da Beira, uma casa com um novo aspecto, bastante renovado. Qual é o seu olhar relativamente à forma como nós estamos na cultura?
Eu acho que o problema fundamental é que o país, o governo, não se preocupa, não pensa na cultura e na arte como uma coisa importante. É mais ou menos um fait divers, digamos. Uma coisa que não é importante. Há coisas muito mais importantes. Eu não sei se há. Eu não sei se há coisas muito mais importantes do que o desenvolvimento de um povo através da sua cultura, através da arte. Eu não sei se há. Eu acho que esse é o ponto, é o grande ponto onde nós temos que pôr o dedo na ferida. Sobre a implementação das políticas, por exemplo, existe essa política das indústrias culturais e criativas, no sentido de tentar transformar a cultura numa fonte de geração de renda. Quais são os desafios? Pois, isso é muito complicado. Não, há esses programas, mas depois se não são implementados, se não, como é que tem pernas para andar, não é? Mas eu acho que nós não podemos também ficar à espera que os outros venham fazer ou que o dinheiro caia do céu. Eu não sei se posso falar no caso da Casa do Artista, porque o que eu vejo é que há muita ideia de que o país é Maputo. Como ainda há bocado falei em relação à ponte, também ao dinheiro investido na ponte. Não é? As pessoas esquecem-se que o país é muito... Quem está aqui em Maputo, que o país é muito grande. Há áreas, por exemplo, de investigação a nível cultural e antropológico que já deviam ter sido feitas e que são fundamentais e ninguém fala nisso, ninguém pensa nisso. Acho que está muito fechado a ideia do que é cultura. Outra coisa que eu penso é que nós não devemos ficar à espera. Eu, por exemplo, ia começar a contar no caso concreto da Casa do Artista. Eu lutei muito no tempo em que o Felício Zacarias foi governador de Sofala. Nós tínhamos acabado de nos formarmos como associação cultural. Devo dizer, falamos no Ministro da Cultura, o Ministro da Cultura e eu, os dois juntos, o atual Ministro da Cultura, portanto, não vou dizer assim porque na altura não era. Eu e o Silva Dunduro pensámos em criar uma associação, começamos a juntar gente, criámos a Casa do Artista, mas era uma casa sem casa, nós não tínhamos espaço onde podíamos desenvolver as nossas atividades culturais. E então, na altura, o então governador de Sofala, Felício Zacarias, fomos-lhe falar e pedir para nos ceder, arranjar um espaço onde nós pudéssemos começar a desenvolver as atividades e foi-nos entregue exatamente aquilo que eu mais queria, porque era um espaço que é a primeira casa de alvenaria da cidade da Beira, portanto que pertence ao património histórico e cultural da cidade e eu estava com muito medo que aquilo fosse deitado abaixo para se construir um prédio ou qualquer outra coisa ali. Então, lutámos muito e conseguimos que nos fosse entregue aquele espaço. Depois tivemos 8 anos à espera de arranjar financiamento para reabilitar, porque aquilo eram ruínas. Ao fim de 8 anos, por acaso, num seminário a que fui convidada sobre redes culturais organizado pela Embaixada da Noruega, a embaixadora, quando ouviu qual era a ideia do projeto, disse: não senhora, nós vamos financiar, ainda não sei bem como, mas vamos arranjar dinheiro para reabilitar. O que significa para si? É mais a ideia de não esperar de apoios do Estado, arregaçar as mangas e ir atrás. É errado pensarmos que o Estado tem dinheiro ou que mesmo que tenha, que ache que a cultura que é prioritária. É errado pensarmos isso, porque na realidade não é isso. É o que nós, fazedores da arte e cultura, pensamos, mas não é o que os nossos dirigentes pensam. Portanto, nós temos que arranjar, temos que lutar para conseguirmos que as coisas andem para a frente. Muito bem. Écita, qual é a sua opinião? Estão aqui levantados vários pontos de vista de quem
está no terreno, quem conhece a realidade e às vezes um levantamento de ideias com alguma emoção também. Isto faz parte da nossa cultura. Mas qual é a sua opinião sobre a saúde? Depois de ouvir as duas, né, acho que hoje podíamos concordar em dizer passamos a palavra e deixamos elas aqui explorar. Mas ok, eu vou dizer mesmo o que eu penso, o que eu sinto e o que eu constato. Não é? Dois eventos apareceram quando soube deste tema, até disse, uau, acho que não é por acaso. Primeiro, acho que é um festival africano que acontece em Maputo, de novo em Maputo, mas que também pude perceber que espera-se que aglutine todos os fazedores da cultura. Eu acho bem. Mas também pude perceber que aqui a Conferência Internacional sobre Turismo, a Cultura e Turismo, que é um evento conjunto do Ministério da Cultura e da Universidade da Politécnica. E este também tentei perceber o que é que eles têm, pelo menos como cartaz, não é? Porque nós temos um país vasto, culturalmente vasto. Portanto, de Maputo a Cabo Delgado tens diversas manifestações culturais e todas elas bonitas e distintas. Vais a universidades, a Universidade de Cape Town, por exemplo, encontras lá um moçambicano e vai apresentar, cria uma peça, cria lá uma coreografia, vai apresentar na Alemanha e é sala cheia por 30 dias. E tu tens a oportunidade de olhar e dizes, mas aquilo é Nhau. É um espetáculo de dança Nhau, de xingomana, macoela, lá ser fora. Apresentado para quem não conhece. Exatamente. E fica um espetáculo de admirar. Eu, particularmente, delicio-me cada vez que assisto a companhia. Cada vez que assisto as coreografias da Pérola Jaime, David Abílio, qualquer grupo que eles pegam, até de crianças continuadores, eles conseguem transformar aquilo numa coisa brilhante. Mas a pergunta que me fica, o que é que falta? Porque é que... E temos embaixadores também, não é? A Juju falou do Gungu, do Gilberto Mendes, aqui a Maria Pinto Sá também de forma muito entusiástica trouxe. Eu conheço outros, posso trazer a Pérola, por exemplo, para mim é um espetáculo de coreógrafo. A pergunta-chave é essa, no seu entender, o que falta? O que é que falta para estes embaixadores? Exatamente. Temos grupos, temos várias manifestações. Mas o que falta? O que é que falta para que todas estas sensibilidades se encontrem e transformem-se em algo palpável? Eu vou querer acreditar que estes dois eventos, no mês de novembro, vão trazer alguma coisa e que vamos poder dizer que em 2019 teremos uma nova fase cultural para Moçambique. E digo porquê? Porque no Congresso, não é? Temos uma universidade que tem estado também a fazer muitas coisas bonitas em várias áreas, então acredito que vai fazer também nesta área da cultura e turismo e vai estar associado ao próprio Ministério. E num dos vários prospectos deles, eles dizem que, para além da produção, não é, querem também aglutinar vários intervenientes, portanto, vários fazedores da cultura. Espero que as duas aqui estejam convidadas e outros mais. Porque se todos... Aí está. A confirmarem que ainda não receberam o convite. Mas eu espero que eles se encontrem. O que falta? Já fizemos aqui uma radiografia geral. Acho que este diagnóstico a ser percebido pelos atores, pelos intervenientes, pelos fazedores da cultura, não é? E quando digo os atores, não quero só isolar a parte política, porque por mais que haja muito boa vontade, que haja dinheiro, se quem faz não fizer acontecer, não estamos nada. É preciso que estas duas partes, não é? Vontade de querer fazer e quem faz, encontrem, façam aquele clique para as coisas acontecerem. Como disse, nós temos referências, muito boas referências, e estas referências, algumas começaram com, portanto, recursos próprios. Para além do querer, tinham nada. Então, este querer é que transformou sonhos, é que fez as coisas acontecerem. Temos recursos, temos a nossa dança, temos a nossa cultura que é diversa e é um mosaico que pode ser explorado a qualquer momento. Aqui mesmo no Maputo, nós temos aqui a nossa marginal, que para além de lixo e sujidade, o que mais tem? Podia ser transformado no verão, podiam acontecer coisas ali muito bonitas, podia haver manifestações culturais espetaculares. Ali a zona do viaduto... Mas quem faz quem faz?
Os fazedores estão Os aqui. organizadores dizem que já fazem. O lado político também, se calhar, tinha que encontrar aqui um clique. Tínhamos que, para além de definição de políticas, tinha que haver implementação, porque acho que algumas coisas até já estão lá escritas, algumas coisas estão muito bem escritas, mas não se materializam. Temos um Ministério da Cultura, se calhar podemos falar de outros que, se calhar, olham de forma muito oblíqua, se é que podemos assim dizer. Exato. É preciso, ou estão a explorar aquilo que não se vê, ou não estão a alargar o horizonte, não é? Se nós temos esta diversa manifestação cultural, temos pessoas muito entusiasmadas, temos fazedores muito entusiasmados, temos pessoas que estão a fazer acontecer com esforço e recursos muito próprios, por que não juntar tudo isto e transformar numa bola, não é? Que possa ser replicada e possamos todos nos orgulhar. Dei o exemplo aqui da ponte, não é? Temos aqui uma baía muito gira. O que é que vai acontecer? Como é que pensamos explorar isto em termos culturais? Não é? Vi que alguns dos planos, por exemplo, para esta inauguração, passam por termos um batismo, de conhecermos uma marca. Culturalmente, não podíamos fazer isto à moda. O nosso chova, o nosso lenho, não é? As nossas capulanas. Como é que é possível explorar isto? Porque algumas coisas acontecem de forma espontânea, não é? Mas se nós juntarmos, agregarmos, investirmos, e muitas das vezes o investimento não é somente monetário, é acima de tudo este querer. Ideias. Faz-se chegar longe. Joanete foi muito contundente na sua abordagem. Eu queria ouvir a sua opinião, já do ponto de vista de propostas. A nossa cultura ainda não gera dinheiro, se quisermos, ainda não gera renda. Como permitir que isso aconteça? A ESCA levantou aqui um conjunto de manifestações culturais que existem, desde a dança, jogos, músicas, entre outros, e temos um país vasto. Como é que se transforma isto em dinheiro para que a partir daí essa mesma indústria seja sustentável, possa-se pagar salários às pessoas ou outra forma de as remunerar e elas possam sobreviver e o processo criativo obedecer um círculo natural? Primeiro, a Esta falou aqui que não é possível, nós temos muita força de vontade, temos muitas ideias, mas não basta só a nossa força de vontade. São poucos grupos como o nosso que conseguem fazer as coisas acontecerem. Mas acredita, o país tem mais de 500 grupos. Está a falar de grupos de teatro? Sim, vou falar no geral. Eu vou dar um exemplo da minha área porque é onde mais conheço melhor. Conheço melhor. Mas há muitos grupos com muitos talentos, mas que não têm esta oportunidade. Como eu disse inicialmente, para a gente conhecer determinado espetáculo, tem que ser apresentado. Para ser apresentado, tem que haver um espaço. Para haver um espaço, tem que se ceder um espaço. Não está fácil para alugar uma sala para a gente dar teatro, uma sala, não falo da nossa, uma sala qualquer, Gil Vicente e outra qualquer, é acima de 30 mil meticais. Qual é esse grupo que vai aguentar isso? Nenhum. Há várias formas de impulsionar o turismo, várias. Nós temos aqui a Fortaleza, não acontece nada. Temos o nosso aeroporto internacional. Quando a pessoa chega lá, apanha chips que vem da África do Sul. Quer dizer... Joanete, quem é que deve explorar a Fortaleza? Quem é que deve explorar o aeroporto? Quem é que deve ser responsável pela iniciativa? É por isso que eu estou a dizer, as ideias só não bastam, é preciso haver esta abertura para que as nossas ideias sejam implementadas. O próprio Ministério tem políticas que são boas, eu já li, são boas, mas deve ser implementado. Mas para ser implementado é preciso recorrer aos fazedores, aos principais intervenientes, buscar um de cada lado, sentar com eles e implementar-se, nem que seja em mudar algumas coisas, mas ter uma participação nossa, dos artistas. Ninguém vai mudar o nosso lado sem falar conosco. É preciso falar conosco. Eu, por exemplo, uma vez critiquei muito, que vi o Ministro da Cultura, eu já nem me lembro, eram prêmios de que ele estava a dar aqui no Conselho Municipal, deu aos músicos. Sente que há alguma discriminação? Cultura não é música só. É muita coisa que é preciso ser explorada, mas é preciso se dar. São poucos atrevidos como nós. Somos poucos. Nós agora, por exemplo, por iniciativa própria, estamos a escrever uma novela, estamos a gravar. O nosso objetivo nesta novela, acima de tudo, para além de mostrar a realidade das famílias moçambicanas, é impulsionar o turismo. De que forma? Nós não vamos gravar só a nível da cidade de Maputo. Até nem estamos a gravar em Maputo. Agora estamos nas províncias e vamos passar por todas as províncias do nosso país. Vamos mostrar tudo o que há de bonito no nosso país. Para quê? Para quando lá fora for visto, dizer, afinal,
Porque mesmo o próprio moçambicano não sabe o que é que tem no seu país. Há muito moçambicano que sai, quando tem dinheiro, consegue um dinheirinho, vai à China, vai ao Brasil. Nós aqui temos praias tão bonitas. O turismo aqui em Moçambique é tão rico, mas tão rico, que o próprio europeu sai e vem praticar aqui. Mas nós, por falta de conhecimento, saímos para fora. A nossa tendência é isso. Então, deve-se investir, o Ministério, não quero culpar só o Ministro, mas deve-se investir nesta divulgação. Deve-se divulgar mais, deve-se debater mais, para que a implementação seja eficaz. Maria Pinto de Sá, concorda que falta esta visão geral sobre a cultura? E depois esta ideia de que há alguma discriminação relativamente a algumas manifestações culturais. Há umas que saem em vantagem em detrimento de outras. Mas eu voltava à questão de como transformar a cultura em uma atividade com renda, que permita garantir a sustentabilidade da sua própria indústria. Isto no contexto desta política das indústrias culturais e criativas que tanto hoje é discutida no nosso país. Eu, mais uma vez, vou voltar ao meu caso particular, ao caso da Casa do Artista, não é? Para poder explicar como é que nós nos safamos. Foi uma associação criada em 2013, a Casa do Artista, mas só em 2015 é que a obra, o nosso espaço estava completamente pronto e foi inaugurado. E estava completamente no escuro como é que nós vamos conseguir manter, porque é um grande edifício que tem sala de exposições, café, o café na altura não rendia muito, nem agora, sala de conferências, o auditório, a parte administrativa, sem dinheiro nenhum. Como é que vamos fazer? Era uma coisa que me preocupava durante muito tempo, não sabia como era, porque a Noruega financiou todo o projeto, mas depois um pouco tirou-nos o tapete, entre aspas, não estou a dizer mal. Não estou a dizer mal de quem nos apoiou, mas pronto, foi isso que fez, financiou o projeto, reabilitou. Agora, começamos, logo no dia da inauguração, o presidente do município da Beira, David Simango, disse-me quanto é que é preciso para manter o funcionamento da associação. Eu disse, é preciso pagar água, luz, as despesas administrativas, o senhor da limpeza que limpa, que é o único vencimento que é pago, eu não ganho absolutamente nada e trabalho lá todos os dias, e ter internet, ter produtos de limpeza, essas coisas todas. Isso é aquilo que não pode faltar, não é? E ele disse, o município da Beira vai pagar isso, vai entregar, vamos assinar um memorando de entendimento e vamos todos os meses entregar um cheque para esse valor. E assim foi, e é isso que nos está a dar uma grande ajuda. Hoje, o valor que eu disse que era preciso, depois, ao longo destes 3 anos, vai crescendo. Já cresceu, portanto já não chega, mas é um grande apoio que temos. Mas o que é que podíamos fazer mais? Começámos a alugar salas. Alugamos a sala de conferências, aproveito aqui para dizer quem precisar de ir à Beira e precisar de uma conferência, uma palestra, temos as salas disponíveis, temos um mapa de utilização das salas, isso dá um grande apoio à Casa do Artista. Portanto, é preciso haver alguma criatividade para quem está no terreno. Exatamente. E inicialmente dizíamos é só para atividades, alugar as salas, isto é uma casa onde divulgamos a cultura e a arte, não vamos fazer alugueres para casamentos, mas agora até já vamos alugar como estratégia de sobrevivência. Mas eu perguntava sobretudo como é que os grupos de que Joanete já agora é embaixadora, como é que estes vários grupos podem sobreviver às dificuldades do dia a dia? Qual é o papel do Estado? Qual é o papel deles mesmo, esse grupo? Deu a sua experiência, criaram uma associação, criaram sinergias, aproximaram-se
há pessoas de boa vontade e pois, estamos a falar de grupos da sociedade civil, não é? Porque na Beira, por exemplo, na cidade da Beira, nós temos a Casa da Cultura, que é subsidiado pelo Estado. Temos o CUCA, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte, que é ligado à Universidade Pedagógica, portanto, também subsidiado pelo Estado. Mas aquela sala é extremamente cara. É um absurdo. Absurdo. É um absurdo. E nem parece que tem um subsídio do governo. É. Nós paramos até de dar espetáculos lá e optamos pela sala que o presidente do Conselho Municipal na Beira ofereceu-nos, que é o Novo Cine. Aquela sala, o CUCA, é um absurdo. O presidente do Conselho Municipal está a reabilitar o antigo Novo Cine, que é agora o Auditório Municipal, e isso está a dar um grande apoio porque não cobra nada, não é? Apoio. Quer dizer, não cobra nada, mas é o município que suporta essa despesa. Portanto, nós somos, como digo, a única associação da sociedade civil que o único apoio que tem é só um pouquinho para o funcionamento. Então, o que temos que fazer? Como já disse, os tais alugueres que nos estão a render. Agora, o que eu vejo é que os grupos que querem, pequenos grupos de teatro, não têm pernas para andar. Então, nascem e desaparecem, porque não têm pernas para andar. Sem ninguém. Como é que se dá as pernas para eles andarem? A doutora já deu um exemplo aqui. Exato. Na Beira, eu até tínhamos esquecido do Novo Cine da Beira. Tem esta sala de Novo Cine na Beira. O presidente do Conselho Municipal da Beira é muito acessível e ele é tão compreensível que eu acredito que se qualquer grupo, que já ouvi várias vezes publicidade naquela sala de alguns grupos da Beira, eu acredito que se os grupos se aproximam-se, ele nunca negou dar aquela sala. O que custa termos a mesma situação em todas as províncias? Eu não falo só de Maputo, porque nós já fomos para todas as províncias e nota-se muitas salas fechadas. Não estão a acontecer nada. Algumas algumas já começaram igrejas e daqui a pouco vamos ver todas elas ocupadas por igrejas, que é a moda do momento. Mas não está a acontecer nada. Então, essa podia ser uma intervenção do Estado, tendo o espaço cedido para os Está aqui grupos. para Maputo, está aqui o município, Gil Vicente. Esta sala fica mais tempo fechada do que acontecer alguma coisa. Quando acontece é um programa de uma televisão qualquer, ou um espetáculo e outro, muito assim distante. Mas não é aberta, não é um custo gratuito a quem faz arte. Tem muitos grupos bons, só estão a morrer porque não tem onde mostrar. E é essa forma de gerar dinheiro para eles próprios. Essa deixo mesmo para fechar e parto do ponto que levantou Maria Pinto de Sá. Como é que se cria as pernas para estes grupos se movimentarem? Ouvindo aqui as duas senhoras a falarem com muito entusiasmo, fica claro que é preciso haver sensibilidade para a cultura. Sinto que às vezes falta-nos isto. Então, naquelas cidades ou naqueles pontos de Moçambique onde há autoridade com esta sensibilidade, se calhar as coisas acontecem mais. Este aspecto de disponibilizar uma sala, comprometer-se a cofinanciar, não é? É mesmo sensibilidade para isto. E eu penso que é algo que é uma experiência que se devia replicar. Outra é, estes pequenos fazedores, teatro, cultura, dança, podemos ver outras coisas. O nosso lanho, por exemplo, não é? Eu vou comprar água de coco engarrafada, industrializada num shopping, mas tenho o natural. O que é que faz com que eu não opte por aquele natural? Não é? Há uma série de condições que fazem isso. Aquele sumo de cana, por exemplo. Houve uma altura, nós tínhamos ali uma zona, na Marginal, que ficavam ali os moços. Na primeira semana correu muito bem, 2, 3 semanas, mas o próprio espaço depois não é limpo. As próprias pessoas, tu chegas lá, olhas para o vendedor, não tem luvas, não tem um cabelo protegido, a cana em si não consegues perceber se ela é lavada, como foi lavada. Então, há condições mínimas que têm que ser criadas para que aquilo seja uma indústria, não é? Porque se nós não comprarmos o sumo de cana, aqueles pequenos empreendedores vão desaparecer. Aquela zona, no verão, deixa de haver sumo, temos que comprar a garrafa, ou o refresco, tudo engarrafado. Há pequenas coisas que podiam ser melhor tratadas que não são. Há uma zona que os nossos empreendedores, os fazedores da cultura identificam, começam a alojar-se.
a primeira coisa que acontece é o município ir lá correr com eles. Se calhar podíamos ver como criar condições para eles estarem ali de forma organizada. O mesmo com a Marginal, não é? No verão, aquilo enche. Há um pouco de tudo. Mas o que é que se aproveita para além do, vamos lá, o chilling, beber, comer magumba, o que é que se aproveita de expressão cultural? Ficamos todos sem carros, cada um com sua música, importada também, mas podiam fazer coisas muito bonitas. Então, é preciso sensibilidade. Acontecem pequenos movimentos isolados, alguns esporádicos, outros não é? Mas falta alguma coisa para conectar, para juntar isto tudo e organizar. Se for necessário legislar mais do que já temos na legislação, muito bem acontecer, mas eu acho que é possível fazer ainda. Há muita coisa aqui que nós temos condições e há diversidade. Muito obrigado. O nosso programa fica mesmo por aqui. Agradecer a presença daqui das 3 mulheres. Joanete Rombe, que é atriz, obrigado pela sua presença. Em particular, agradecer também a Maria Pinto de Sá, que é presidente da Casa do Artista da Beira, que veio diretamente da Beira aqui para estar conosco no programa. Muito obrigado. E assim, está também. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, a Opinião no Feminino fica por aqui. Até a próxima semana.